O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus saiu de novo da região de Tiro, passou por Sidônia e continuou até o mar da Galileia, atravessando a região da Decápole. Trouxeram então um homem surdo que falava com dificuldade e pediram que Jesus lhe impusesse a mão. Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão. Em seguida colocou os dedos nos seus ouvidos, cuspiu e com a saliva tocou a língua dele. Olhando para o céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer abre-te. Imediatamente seus ouvidos se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade. Jesus recomendou com insistência que não contassem a ninguém, mas quanto mais ele recomendava, mais eles divulgavam. Muito impressionados diziam: ele tem feito bem todas as coisas. Aos surdos faz ouvir e aos mudos falar. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, nós temos hoje a alegria de celebrar a memória de Santa Escolástica. Santa Escolástica, que era irmã do grande São Bento. Grande São Bento. E diz aqui a história, porque que eu enfatizei, falei por duas vezes, grande São Bento, grande São Bento. Porque não obstante São Bento seja grande, nós veremos aqui que a vitória foi da pequenina Escolástica. Houve aqui digamos assim, uma disputa entre um e outro, e ela saiu vencedora. Pois bem, Santa Escolástica, que desde pequenininha tinha sido consagrada a Deus, daí vem o seu nome, Escolástica, aquela que aprende na escola do Senhor. Diz que ela, desde pequenina, dedicada a Deus, entrou na vida monacal, isto é, desde pequena aprendeu a amar o Senhor, aprendeu a buscar as coisas do alto, aprendeu a buscar aquilo que agrada a Deus, aprendeu aquilo de que temos tanta necessidade de aprender, amar a Deus e buscar as coisas que agradam a Deus, nos deixar mover pela vontade de Deus, porque, meus santos, sejamos sinceros, tantas vontades existem no nosso coração, e quantas vezes nos deixamos mover por tantas vontades, vontades nossas, vontades mundanas, vontades dos outros, querendo simplesmente fazer a vontade alheia, mas não poucas vezes a nossa vontade, a vontade do mundo e a vontade dos outros, que não estão, a vontade do mundo nunca está de acordo com a vontade de Deus. Aqui mundo eu tomo no sentido de aquilo que é contrário a Deus, mas movidos pela nossa vontade ou pela vontade dos outros, que às vezes não estão de acordo com a vontade de Deus. Quantas vezes nós nos sentimos aconselhados por espíritos que não são de Deus, percebemos moções e vontades em nós, que se tivermos intimidade com Deus, isto é, se tivermos vida de oração, perceberemos que aquela moção, que aquela vontade
que aquele conselho não vem de Deus. Ou quando pessoas nos dão conselhos, nos indicam caminhos, que percebemos que aquilo não vem de Deus. Então são indicações contrárias ao amor. Mas quando nós somos guiados pelo amor, somos guiados por Deus. E Santa Escolástica, desde pequenininha, procurou esta sabedoria: mover-se pelo amor, mover-se para o amor, mover-se movida pelo próprio amor. Pois bem, então esta santa, esta virgem consagrada, ela todos os anos, o seu irmão também se consagrara a Deus, ele tinha se consagrado a Deus, tornando-se monge, e diz que todos os anos ela ia, uma vez ao ano, visitar o seu irmão. Imagine o mosteiro, uma grande propriedade, a casa principal na qual os monges viviam, mas num local distante existia uma casa onde os visitantes podiam pernoitar, e quando iam visitar alguém do mosteiro, para não atrapalhar a rotina própria do mosteiro, o monge visitado ia para aquela casa longe da casa principal, dentro da propriedade do mosteiro ainda, mas ia para aquela casa e o visitante lá se encontrava. E diz então São Gregório Magno, contando a história de São Bento, porque lembremos-nos, ele é que é o grande, São Bento é que é o grande. Então São Gregório está contando a história de São Bento. Santa Escolástica entrou como, eu ia dizer como Pilatos entrou no credo, mas nem tanto, pelo amor de Deus, ela era mais importante, mas ela não é, nem de longe, a figura principal. Ele está contando a história de São Bento, e diz então São Gregório Magno, que naquele ano em que Escolástica foi visitar o seu irmão saiu do mosteiro, foi para aquela casa, para a qual Santa Escolástica também tinha saído e ido lá com ele se encontrar. E diz aqui São Gregório, que certo dia veio ela como de costume, e seu venerável irmão com alguns discípulos foi ao seu encontro. São Bento não foi sozinho, São Bento foi também com alguns irmãos. Passaram o dia inteiro a louvar a Deus em santas conversas. Aqui, meus irmãos, nós poderíamos já tomar algo, que nos daria um conteúdo para reflexão. Isto é, aquele encontro de Santa Escolástica e São Bento, com aquelas santas conversas, era um louvor a Deus. Consequentemente, quando nós nos encontramos em não santas conversas, quando você se encontra com os seus amigos, com as suas amigas, com os seus familiares, e você começa a cortar a vida alheia, a falar mal dos outros, isso não só é algo mal, como é algo que entristece a Deus, é um anti-louvor, é um contra-louvor, é uma ofensa ao coração de nosso Senhor. Se nós nos recordássemos, de que Deus está sempre a olhar para nós, Deus sempre está vendo aquilo que nós fazemos, isso deveria suscitar o zelo. Então eu quero sempre agradar a Deus em todas as coisas. Pois bem, então diz aqui que passaram o dia inteiro a louvar a Deus em santas conversas, de tal modo que já se aproximava a noite, quando se sentaram à mesa para tomar a refeição. E como durante as conversas o tempo foi passando, porque ela conversava, crendo em Deus Pai, ela gostava de conversar, e conversaram de modo que o jantar
Atrasou, isto é, o momento da refeição atrasou, já foram comer, já à tarde já estava terminando e a noite começando, e ela mais conversava do que comia, e conversando, e São Bento dizia, ele falou isso para mim: come, mulher, come, minha irmã, come que a hora está passando. E Santa Escolástica, porque amava o seu irmão e amava aquelas santas conversas. É tão bom, meus santos, de verdade, quando a gente encontra alguém que ama aquilo que a gente ama, o tempo voa quando com aquela pessoa a gente se encontra. Quando existem ideais comuns, quando a gente se encontra com pessoas com valores muito diferentes dos nossos e às vezes até contrários, nossa, é um sacrifício permanecer naqueles lugares ou com aquelas pessoas. Mas quando nós encontramos pessoas que têm os mesmos ideais, que amam a Deus, nossa, o tempo voa, porque é muito bom estar ali, naquele encontro. Nós poderíamos dizer, como disseram Pedro, Tiago e João: Senhor, é bom estar aqui. Queres que nós façamos 3 tendas? Uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias? Pois bem, então o tempo foi passando, e diz aqui que a santa monja pediu ao irmão: peço-te, meu irmão, que não me deixes esta noite, para continuarmos conversando até amanhã de manhã. E São Bento disse: crê em Deus Pai, minha santa. Deus me livre, minha irmã, eu nunca dormi fora do mosteiro. Não, de jeito nenhum. Você é minha irmã, eu gosto muito de você, mas olhe, dormir fora do mosteiro não. Percebe que São Bento, ele está movido também de amor a Deus, de zelo pelas coisas de Deus, mas Escolástica mais amou. Isto é, o amor de Escolástica era mais puro, era maior. E diz então que a santa monja, ao ouvir a recusa do irmão, pôs sobre a mesa as mãos, com os dedos entrelaçados, inclinou a cabeça sobre as mãos e começou a suplicar ao Senhor onipotente. Ela pediu ao irmão, o irmão disse que não ficaria de jeito nenhum. Ela então se coloca em oração e diz que quando ela levantou a cabeça, isto é, ela se curvou em oração, vai não? Ok, baixou a cabeça, rezou. Quando ela levantou a cabeça, diz São Gregório Magno, rebentou uma grande tempestade com tão fortes relâmpagos, trovões e aguaceiro, que nem o venerável Bento, nem os irmãos que haviam vindo em sua companhia puderam pôr um pé fora da porta do lugar onde eles estavam. Então o homem de Deus, vendo que não podia regressar ao mosteiro, começou a lamentar-se dizendo: que Deus onipotente te perdoe, minha irmã, o que fizeste? E ela respondeu: eu pedi, você não me atendeu, eu pedi a Deus e Ele me ouviu. E diz aqui São Gregório: e Bento, que não quisera ficar espontaneamente, teve que ali ficar contra a vontade, porque teve mais poder aquela que mais amou. Meus irmãos, o que é que isso nos ensina? O que é que isso deve nos inspirar? Que nós devemos aprender a ser movidos sempre pelo amor. Nós precisamos pedir a Deus a graça, e aqui é uma graça sobrenatural, de que as nossas escolhas, os nossos afetos, os nossos desejos sejam movidos pelo amor.
na primeira leitura de hoje, em que nós vemos os nossos primeiros pais pecando. Por quê? Porque movidos pela vaidade de eles mesmos escolherem o que é o certo e o que é errado, movidos pela soberba, sereis como deuses, conhecedores do bem e do mal, e cometendo o primeiro pecado. Por quê? Porque não foram movidos pelo amor a Deus. Quando, meus santos, somos movidos pelo amor a Deus, nós somos obedientes. Quando nós somos movidos pelo amor a Deus, nós somos ousados. Quando somos movidos pelo amor a Deus, nós somos prudentes, comedidos. Quando somos movidos pelo amor a Deus, nós somos corajosos, nós somos destemidos. Então nós precisamos, em tudo na nossa vida, aprender a ser movido pelo amor a Deus. Uma mulher, uma esposa movida pelo amor, ela será uma boa esposa, ela será uma boa mãe, porque ela em tudo quer agradar a Deus. Imagine aqui, o que é que fez São Padre Pio, São João Maria Vianney serem sacerdotes tão fecundos? O amor a Deus. Porque eles não eram eloquentes, eles não eram conhecidos primeiramente pela sua sabedoria humana. São Paulo, imagine, São Paulo mesmo diz que ele não era como Apolo. Apolo era um grande pregador. Apolo, ele encantava pela profundidade da sua eloquência. São Paulo sabia Cristo crucificado. Isto é, o seu discurso era profundo no amor e na verdade. E com isso, ele ganhava, ele era instrumento de conversão. Ele, pelo seu discurso em si, ele era até um pouco cansativo. Uma vez pregando, a pessoa dormiu, caiu da janela, morreu. Estava sentada na janela, sim, está lá nos Atos dos Apóstolos, estava ouvindo a pregação de São Paulo sentada na janela. São Paulo pregou comprido e não era um grande orador. A pessoa dormiu, caiu, morreu, mas ele, movido pelo Espírito de Deus, o ressuscitou. Então, o que é que fazia esses homens tão fecundos no seu ministério? O amor a Deus. Entende, meus santos? O que nós precisamos pedir para nós, o que nós precisamos pedir para que Deus nos conceda este amor profundo, para que nós sejamos movidos pelo amor. O que é que fazia uma outra monja, agora carmelita, tão fecunda no seu apostolado, de modo a se tornar padroeira das missões, quando do seu Carmelo nunca saía? O amor. Santa Teresinha do Menino Jesus, movida pelo amor, as suas orações movidas pelo amor, as suas penitências acolhidas pelo amor, as suas virtudes praticadas não para ser bem vista pelos outros, mas praticadas por causa do amor. Então, por que é que você veio à missa? Por que é que você ligou o seu computador para ouvir esta homilia, acompanhar a Santa Missa? Espero que, movido pelo desejo, não apenas de conhecer algo, não apenas pelo costume de vir à missa todos os dias, participando da Santa Missa na igreja, mas pelo desejo de amar mais a Deus, pelo desejo de glorificar mais a Deus, pelo desejo de louvar mais a Deus com a própria vida. Assim como as conversas de São Bento e Santa Escolástica eram um louvor a Deus, você deve então procurar os sacramentos, procurar ouvir a palavra de Deus, para que a sua vida seja um louvor a Deus. E a nossa vida, meus santos, só será um louvor a Deus se nós formos movidos pelo amor.
não pelas nossas vaidades, simplesmente pelos nossos gostos, pelas nossas manias, pelos nossos pontos de vista. Que cada um aqui então se pergunte: como tem sido a minha vida? Você é solteira? É viúva? Pois bem, você como solteira, você como viúva, você tem se movido pelo amor a Deus, para agradar a Deus, para alegrar a Deus com as suas escolhas? Você é casado? Você é casada? Você tem procurado se mover na sua vida de casado, casada, trabalhando? Você tem procurado se mover pelo amor a Deus, alegrar a Deus? Porque não tenha dúvida, se você for movido pelo amor de Deus, a sua vida será agradável a Deus, as suas preces serão agradáveis a Deus, as suas lágrimas serão agradáveis a Deus. Por quê? Porque Deus é amor, e tudo que provém do amor é agradável a Deus. Um sacerdote que ama a Deus, nossa, a Santa Missa por ele celebrada, além de ser o santo sacrifício da nossa redenção, tem uma eficácia nas almas muito maior. Por quê? Porque ele é movido pelo amor. Um sacerdote movido pelo amor, que ouve as confissões, ele não só é instrumento de Deus para o perdão dos pecados confessados, mas tem uma eficácia infinitamente maior nas almas. Porque é que os confessionários de Padre Pio e do Curadás eram tão procurados? Porque não existiam sacerdotes validamente ordenados em outros lugares para dar absolvição sacramental aos católicos arrependidos? Não. Existiam outros sacerdotes validamente ordenados e que estavam ouvindo confissões e que poderiam dar as absolvições àqueles que estivessem arrependidos dos seus pecados. Mas porque as pessoas experimentavam um influxo da graça particular, algo, nós poderíamos dizer, além do sacramento, que acontecia por meio daquele homem em quem eles viam o próprio Deus. Então é isso, meus santos, que nós precisamos pedir a Deus para nós, porque isso que aconteceu com Santa Escolástica, com São Bento e com todos os santos, Deus quer para cada um de nós. Deus quer nos mover com a sua graça. Deus não quer que nós sejamos conhecedores do bem e do mal. Deus não quer que nós, a partir dos ditames simplesmente da nossa inteligência e da nossa vontade, nós escolhamos as coisas e trilhemos a nossa vida. Deus quer que nós sejamos guiados pelo amor, movidos pelo amor, e todas as nossas escolhas e os nossos desejos fundamentados no amor. Que Santa Escolástica, que tanto amou, interceda por nós, para que nós também aprendamos a amar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.